Our topic is religion and neuroscience. O nosso tópico é religião e neurociência. I cannot speak about neuroscience because I don't know very much about it. Não posso falar muito sobre neurociência porque eu não conheço muito sobre ela. And I'm not going to speak about religion. E eu não vou falar sobre religião. But I'd like to speak about meditation in relationship to this topic. Mas eu gostaria de falar sobre a meditação com relação a esse tópico. And above all, in relationship to our contemporary idea of health. E, acima de tudo, gostaria de falar sobre a nossa ideia contemporânea de saúde. Our community has recently started a course for the College of Physicians in Ireland on meditation. A nossa comunidade recentemente iniciou um curso na Irlanda para médicos. And at the opening of this course a few days ago, I was speaking to a professor from the medical school. E na abertura desse curso, alguns dias atrás, eu falei com um professor na escola de medicina. And he told me that he had asked his medical students what would they do in a particular situation. E ele me disse que perguntou aos seus alunos o que eles fariam numa situação determinada. For a couple who were in extreme distress because their children had just been killed in a car crash. O que ele diria para um casal que estivesse muito, muito abalado porque seus filhos acabaram de morrer num acidente de carro? So what would these medical students, as doctors, what would they do? O que esses estudantes de medicina, como médicos, fariam? And they all replied, we would give them medication. E todos disseram, nós receitaríamos medicamento para eles. And the professor said to them, but what are they experiencing? E o professor perguntou para eles, mas o que eles estão experimentando? Pelo que eles estão passando? Is it unhealthy for them to be experiencing grief, sadness, anxiety, despair? É alguma coisa que pode ser considerada não saudável para eles, estar experimentando o luto, a tristeza, o desespero? Why is it that their first reaction is to give drugs? Por que então a sua primeira reação seria dar medicações, drogas para eles? And I think our modern idea of health is very much a medicalized idea. Eu acho que a nossa ideia moderna da saúde é muito medicalizada. In some ways we are turning the human condition into a medical condition. De uma certa forma, estamos transformando a condição humana numa condição médica. And I think this is an increasing problem. Acho que isso é um problema crescente. And it begins to change our very idea of what health and humanity mean. Isso começa a mudar a nossa ideia mesma do que significam saúde e humanidade. I was once teaching in an American university and one of my students had started to meditate. Eu estava recentemente dando aula numa universidade norte-americana e um dos meus alunos tinha começado a meditar. Well, in fact, all the students had started to meditate. Na verdade, todos os estudantes tinham começado a meditar. And she told me that from the age of 12, she'd been taking some kind of psychological medication. E ela me disse, essa aluna, que desde a idade de 12 anos ela estava tomando medicamentos psicológicos. And then she came to university and she fell in love with a boy. Ela entrou na universidade, se apaixonou por um rapaz. She was filled with the joys of life. Estava cheia daquela alegria de vida. But she felt that this joy of life was being blocked in some way by the medication. Mas ela sentia que aquela alegria de viver estava sendo de uma certa forma bloqueada pela sua medicação. So she
decided to come off the medication. Então ela decidiu parar com a medicação. She came off under supervision, Ela parou sendo supervisionada and she experienced life in all its joy and beauty and in love. e ela experimentou a vida com toda a sua alegria, beleza e todo o amor. And then her boyfriend left her E depois o namorado terminou com ela and broke her heart. e deixou o coração dela em pedaços. And she said to me, I'm in such pain, E ela disse para mim, a minha dor é tanta, and I hadn't felt this kind of pain before, so directly. eu nunca tinha sentido tanta dor antes, de uma forma tão direta. But she said, I feel I may have to go back onto the medication. E ela disse, pode ser que eu tenha que voltar para o meu medicamento. But then she said wisely, but maybe just for a short time. Mas, muito sabiamente, ela disse, quem sabe só por um tempinho. And I believe that what I've learned about meditation will help me to go through this pain and to grow through this pain. Ela disse, eu acredito que tudo que eu aprendi com a meditação vai me ajudar a passar por essa dor e a crescer com essa dor. Medicine is naturally related to meditation. A medicina é naturalmente relacionada com a meditação. The prefix med comes from an Indo-European root that means, often we translate it as to think. O prefixo med, que vem de uma das línguas indo-europeias, normalmente nós traduzimos como pensar. But it's not think as we normally think means. Mas não é pensar como nós pensamos que pensar é. It's not just analyzing, rationalizing. Não é só analisar, racionalizar. This, if we use the word think, it means more to give our attention to something. Se nós usamos a palavra pensar, significa mais dar a nossa atenção a alguma coisa. It's related to the sense of a wise thinking or a wise consciousness. Está relacionado com o sentido de um pensamento sábio, uma consciência sábia. It's related to the concept of advice or decision. Se relaciona com o conceito de conselho ou decisão. So to think about the meaning of medicine, Então pensar no significado de medicina, and the meaning of meditation e no significado de meditação is to be thinking about consciousness and wisdom. é pensar em consciência e em sabedoria. What is medicine for? Para que a medicina serve? It is about health, Tem a ver com a saúde. to keep us healthy, É para nos manter saudáveis, to deal with ill health, para lidar com a falta de saúde também, or to promote or to restore it. e para promover ou restaurar a saúde. As a doctor said to me recently, he said, what should I do if somebody comes to see me with a whole list of medical problems? Um médico me perguntou recentemente o que eu devo fazer se vem um paciente para mim com uma lista de problemas. He's drinking too much, A pessoa está bebendo demais, he's overweight, está com um excesso de peso, he is abusing his body in all sorts of ways. esse paciente está abusando do seu corpo em todas as maneiras. And he asks me to help him. E se essa pessoa me pede para ajudar, Do I give him drugs? eu dou medicamento para ele? 50% of patients don't take the drugs that they are given anyway. 50% dos pacientes não tomam o medicamento que lhes é receitado. So for him as a medical man, what does medicine mean? Para ele, como uma pessoa da medicina, o que significa medicina? Surely it must be related to the way of life this patient is living.
Para ele, deve estar relacionado com o modo de vida desse paciente. And to the habits of his life. E com os hábitos da vida desse paciente. In English, the word health is related to the word wholeness. Em inglês, a palavra saúde tem a ver com completude, inteireza. It comes from the Old English word to heal. Vem da palavra inglesa que já é muito antiga, heal, quer dizer cura. Which has other meanings such as prosperity and happiness. Que também tem outros significados como prosperidade e felicidade. And is related also to the word holy. E também está relacionado à palavra holy, que quer dizer santo. I think in the Latin languages too, salud means health or salvation. Se você pensar nas línguas de origem latina, saúde, salud, salutares, quer dizer saúde ou salvação também. In every period of history there have been specialists in health. Em todos os períodos da história houve especialistas na saúde. Medicine men in the tribes of the Amazon. Os curandeiros das tribos da Amazônia. Or acupuncturists, perhaps today. Talvez hoje em dia os acupunturistas. Every culture has developed a profession to help people with their health. Todas as culturas desenvolveram uma profissão que ajudasse as pessoas com a sua saúde. In some cultures, the Chinese culture, the emphasis is upon maintaining health. Em algumas culturas, como a cultura chinesa, a ênfase está em manter a saúde. In Western medicine, the emphasis is more upon dealing with bad health. Em culturas ocidentais, a medicina tem mais a ver com lidar com a saúde ruim, com a doença. I think a Chinese person who is sick would be suspicious of going to a doctor who is smoking, drinking too much, and showing signs of depression. Uma pessoa chinesa provavelmente pensaria 2 vezes antes de ir a um médico que fumasse, que bebesse e que tivesse um problema de peso. One main job of the medical profession is to relieve pain and suffering. Uma das principais tarefas na profissão do médico é aliviar o sofrimento e a dor. But it's only since the 19th century, and I think only in English, that we have the expression painkiller. Mas eu acho que apenas a partir do século XIX e apenas em inglês nós temos a expressão painkiller, que se você for traduzir literalmente é matar a dor. Aqui em português é traduzido como analgésico. But so you in a North American drugstore you buy medicine that says painkiller in big letters. Se você for aos Estados Unidos, em uma das drogarias de lá, você vai ver nas caixas das medicações as palavras painkiller, mata a dor, em grandes letras. Yeah, you don't use that expression in Portuguese? No, we use analgésico. Oh, yes. not so commercial. Analgésico não é tão comercial quanto matador. Yeah. So, can we kill pain? A gente pode matar a dor? Is pain part of life? A dor é parte da vida? Part of birth? Parte do nascimento? Part of dying? Parte da morte? Part of living? Parte da vida. Do we really believe that we can kill pain? A gente realmente acredita que possa matar a dor? What about the art of suffering? E a arte de sofrer? I'm not saying we shouldn't do what we can to relieve pain. Não estou dizendo que nós não devamos fazer tudo quanto possível para aliviar a dor. And to avoid pain if you can. E evitar a dor, se possível. But the idea that we can kill pain is a fantasy. Mas a ideia de que podemos matar a dor é uma fantasia. We have to kill something of our own humanity if we want to kill pain. Nós temos que matar um pouco da nossa própria humanidade se quisermos matar a dor.
At the same time that we were, in the 19th century, we began to speak about killing pain, we also spoke about having diseases. Mas ao mesmo tempo em que no século XIX nós começamos a falar de matar a dor, nós começamos também a falar de ter doenças. So we were no longer just sick, but we had a disease. Não apenas nós estávamos doentes, mas nós passamos a ter uma doença. The medical idea of health has begun to influence our very idea of humanity. A ideia médica da saúde começou a influenciar a própria ideia de humanidade. And it powerfully shapes how we deal with the natural experiences of life. E parcialmente ela molda a maneira como nós passamos pelas experiências naturais da vida. We are becoming medicalized. Estamos nos tornando medicalizados. And if such a big cultural change has happened in such a short period of time, there must be money involved somewhere. E se uma mudança tão grande aconteceu num período tão curto, quer dizer que algum dinheiro deve estar envolvido nisso. Somebody is making a lot of money out of the medicalization of life. Alguém está ganhando muito dinheiro com a medicalização da vida. More and more diseases or psychological disorders are being discovered every day. Mais e mais doenças ou desordens do nível psicológico estão sendo descobertas todos os dias. A new mental illness is named every week. Uma nova doença mental recebe um novo nome a cada semana. And what does this mean? O que isso quer dizer? There is a new drug to deal with it. Quer dizer que tem uma nova droga para lidar com isso. Up until the 19th century, the word for mental illness was in English neurasthenia. Neurastenia. Até o século XIX, a palavra para falar de doenças mentais era neurastenia. It doesn't exist anymore. Nem existe mais. But it was the problem or the illness that many people had, especially women. Mas era um problema ou uma doença que muitas pessoas tinham, especialmente as mulheres. Women were particularly neurasthenic. As mulheres eram particularmente neurastênicas. Well, today you would not be very successful if you said some women are more prone to these kind of problems than men, mental illness. Hoje em dia você não teria muito sucesso, não seria levado muito a sério se afirmasse que as mulheres têm mais tendência a esse tipo de problema do que os homens. So health is a concept. Portanto, a saúde é um conceito. And it's a concept that can be medicalized and disconnected from the experience of human wholeness. É um conceito que pode ser medicalizado e desconectado do conceito de inteireza. So it's not surprising that our moral dilemmas related to health have increased. Então não surpreende que os nossos dilemas morais relacionados à saúde tenham aumentado. 10% of children in the United States are prescribed Ritalin for their attention deficit disorder. 10%. 10% das crianças norte-americanas são diagnosticadas com desordem do déficit de atenção e recebem a receita de Ritalina, essa Ritalina. 10% of people in the United Kingdom are diagnosed with depression. 10% das pessoas no Reino Unido são diagnosticadas com depressão. The health budget of one Canadian province is now 42% of their entire economy. Em uma das províncias do Canadá, o orçamento para a saúde equivale a 42% de todo o seu PIB. And by 2030, it is predicted it will be 100%. E até 2030, a previsão é que chegará a 100%.
So we will be spending all our public money on painkillers. Todo o nosso dinheiro público, então, será gasto em analgésicos. So forget about roads, Esqueçam as estradas, forget about schools, escolas, forget about opera houses. esqueçam os teatros ou casas de ópera. We will just be taking drugs A gente vai só tomar medicação. or spending a long part of our life in intensive care. Ou passar uma longa parte da nossa vida na UTI. Today we speak about health care as something that is delivered. Hoje em dia nós falamos em cuidado com a saúde como algo que é dado. It's a product. É um produto. Well, this is how we have come to conceive it. É assim que nós viemos a conceber essa ideia. I learnt in Ireland that in the last 10 years, the life expectancy has increased by 2.5 years. Eu aprendi na Irlanda que nos últimos 10 anos a expectativa de vida subiu 2 anos e meio. That seems good news. Parece ser uma boa notícia, certo? But what about the quality of life? E a qualidade de vida? What about the meaning of life? E o significado da vida? What about happiness? E a felicidade? What about relationship? E as relações? Our idea of health today reflects our desire to be in control of everything. A nossa ideia de saúde hoje em dia reflete o nosso desejo de estar no controle de tudo. To control the existential condition of humanity with technology. Controlar a condição existencial da humanidade com tecnologia. There must be a pill for everything. Tem que ter um comprimido para tudo. But is the human condition a medical condition? Mas a condição humana é uma condição médica? If we look at the wisdom traditions of humanity, Se nós olharmos nas condições da sabedoria da humanidade, we see a different idea of health and wholeness. nós vemos uma ideia diferente da saúde e da completude. A different way of dealing with the pain and suffering of life. Uma maneira diferente de lidar com a dor e o sofrimento humanos. No, obviously I'm not saying that if I had a terrible toothache, now I would take a painkiller. É lógico, se eu tivesse uma dor de dente horrível agora, eu tomaria um analgésico. But has this particular aspect of medicine become so exaggerated that it has become obsessive and dominated our whole concept of life? Mas esse aspecto em particular da saúde não se tornou exagerado a ponto de obcecar todos os aspectos da nossa vida? Have we reached a point in this process where we need to stop and ask, what is health? Será que não chegamos a um ponto neste processo em que temos que parar e perguntar o que é a saúde? Well, here is one definition of health from the World Health Organization. Esta é uma das definições de saúde da Organização Mundial da Saúde. The level of functional or metabolic efficiency O nível de funcionalidade or metabólica Efficiency. ou eficiência of a living organism. de um organismo vivo. Okay, I'll say it again. The level of functional or metabolic efficiency O nível de eficiência funcional ou metabólica of a living organism. de um organismo vivo. And then listen to this. Escutem agora. Free from injury, illness or pain. Livre de Free doença, free from injury. de No, don't help her. She doesn't need help. Free from injury, livres de feridas, illness doenças or pain. ou dor. In that definition, no one is healthy. Nessa definição, ninguém é saudável. We are all chronically sick. Todos somos doentes crônicos. And as we have a new disease every week, at least, E we, como nós temos pelo menos uma doença nova a cada semana, we become obsessed with our sickness.
nós nos tornamos obcecados com a nossa debilidade. What the wisdom traditions have to offer us to balance this obsessive understanding of health as ill health Mas as tradições de sabedoria nos ajudam a equilibrar essa ideia obcecada de saúde como falta de saúde. is not only an understanding of health in terms of wholeness and the art of suffering, Não é apenas uma compreensão da ideia de saúde como completude e a arte de sofrer, but also a practice that can be integrated into ordinary daily life mas também uma prática que pode ser integrada no nosso dia a dia comum, meditation rather than medication. meditação em vez de medicação. The problem is, meditation doesn't make you money. O problema é que meditação não dá dinheiro para os outros. Well, it shouldn't make you money. Não devia dar dinheiro para ninguém. You don't have to buy meditation. Você não tem que comprar meditação. It's like you don't have to buy oxygen. Você não tem que comprar oxigênio, por exemplo. It's there and it can be discovered and practiced with other people, just like playing football with your friends. Está aí entre nós e pode ser praticado e descoberto com outras pessoas, assim como jogar futebol com seus amigos. I'm not oversimplifying. Eu não quero ser simplista em excesso. Medical science has made life better for millions of people. As ciências médicas deixaram a vida de milhões de pessoas muito melhor. But there is a point in any organization or any development, social development, Mas tem um ponto em todas as organizações, em todos os desenvolvimentos sociais, and especially in institutional life, especialmente na vida institucional, where the institution can become counterproductive. em que a instituição pode ser contraproducente. It would be the same if religion became oppressive rather than liberating and enriching. Seria a mesma coisa que se a religião se tornasse opressiva em vez de libertadora. So I want to just end with introducing another phrase into the vocabulary, which maybe the neurological dialogue will help us to understand. Eu gostaria de terminar apresentando para vocês uma outra expressão em que o vocabulário neurológico pode nos ajudar a compreender. And it's a simple phrase, which is the experience of God. É uma expressão simples que significa a experiência de Deus. I'm not saying that meditation is the only way to have an experience of God. Eu não estou dizendo que a meditação é a única maneira pela qual você pode ter essa experiência de Deus. The experience of God, however we define that, and I'm leaving the definition very open. A experiência de Deus, seja qual for a maneira como nós a definimos, e eu vou deixá-la aberta de propósito. Let us say, for some people it may be understood as an experience of wholeness. Vamos dizer que algumas pessoas entendem isso como a experiência da completude. Or an experience of transcendence. Ou uma experiência de transcendência. Or of beauty, goodness and truth. Ou uma experiência de beleza, bondade e verdade. Or an experience in which our human consciousness is freed progressively from its limitations. Ou uma experiência em que a nossa consciência humana vai sendo progressivamente libertada das nossas limitações. From a psychological perspective, you could say it is the healing of the ego. De uma perspectiva psicológica, você poderia dizer que é a cura do ego. As we experience ourselves in a more non-dualistic reality.
à medida em que nós nos experimentamos a nós mesmos como uma realidade não dualista. Animals do not have an experience of God, Os animais não têm uma experiência de Deus, but human beings are defined by our capacity for this experience. mas nós, seres humanos, somos definidos por essa nossa capacidade para ter essa experiência. And where this experience is lacking in a human life, that life is less than human. E quando essa experiência está faltando numa vida humana, a nossa vida é menos que humana. Now, medical science and neurology rightly avoid the idea of God. As ciências médicas e a neurologia evitam a ideia de Deus com propriedade. We cannot observe God. Não podemos observar Deus. You can't diagnose God. Não se pode diagnosticar Deus. Saint Ireneo said, we can never know God as an object. Santo Irineu dizia que nós nunca poderemos conhecer Deus como objeto. We can only know God by sharing in God's own self-knowledge. Nós podemos apenas conhecer a Deus compartilhando no autoconhecimento dele. So, the medical, scientific approach to life and problems is objective. A abordagem médica e científica da vida, ela é objetiva. So, but although this experience of God may not be a particular concern of the medical profession, mas embora essa experiência de Deus possa não ser uma preocupação em particular da profissão médica, our total idea of health cannot exclude this experience of God. A nossa ideia holística de saúde não pode excluir essa ideia de Deus. To put it the other way, it would be like a patient suffering from multiple problems going to a doctor, smoking and drinking and overweight. Seria, para colocar em outras palavras, seria como um paciente chegar ao médico fumando, bebendo, com problemas de peso. And the doctor ignores the lifestyle of the patient. E o médico ignorar o estilo de vida do paciente. How crazy that would be. Isso seria uma loucura. So in the same way, we cannot exclude from our total idea of health this human capacity for the experience of God. Da mesma forma, nós não podemos excluir da nossa ideia total de saúde a nossa experiência de Deus. Now, this experience of God will be understood and described differently in different traditions. Essa experiência de Deus será compreendida e descrita de formas diferentes em tradições diferentes. But the word God, the idea of God is deeply embedded in our culture, in our language and our art. Mas a ideia de Deus, a palavra Deus, está profundamente mergulhada na nossa vida, na nossa cultura, nas nossas artes. The word God itself comes from the Sanskrit. A palavra Deus vem do sânscrito. And it seems to be related to the word or the idea of day or light, daylight. E parece ser relacionada à ideia de luz do dia. To vision and life. De ver na luz. And without this experience of God, we can hardly claim to be human. E sem essa experiência de Deus, nós mal poderemos dizer que somos humanos. And to be human is to open ourselves to this experience of God. Ser humano é nos abrir a essa experiência de Deus. We see in
so many of the institutions of our society that they are becoming increasingly dehumanized. Nós vemos em tantas instituições da nossa sociedade humana que elas estão se tornando cada vez mais desumanas. We see this in the medical profession. Vemos isso na profissão médica. The doctors I'm working with in Ireland are deeply concerned about this disruption of their profession. Os médicos com quem eu estou trabalhando na Irlanda estão muitíssimo preocupados com essa falta de equilíbrio na sua profissão médica. We see it in business and finance. Vemos isso acontecer nos negócios, nas finanças, Where the fundamental human relationships in the business world had become subordinated to profit and exploitation. em que as nossas relações humanas básicas estão ficando cada vez mais submetidas ao lucro e à exploração. I think this is the mood, or this, in a sense, it is the sickness of our modern technoculture. De uma certa forma, essa é a doença da nossa cultura tecnológica, That we seem to be depersonalizing and dehumanizing ourselves in so many ways. que nos despersonaliza e nos desumaniza de tantas formas. And perhaps, I would say definitely, as a reaction to that, E eu diria que talvez, ou melhor até definitivamente como reação a tudo isso, we are beginning to rediscover the universal wisdom of meditation. nós estamos começando a redescobrir a sabedoria milenar da meditação. And it's good that this universal practice of meditation should be examined and explored by medical science. E é ótimo que essa prática da meditação universal esteja sendo descoberta e estudada pelas ciências médicas. Science can explore everything, A ciência pode explorar tudo, but it does not explain fully the full meaning of meditation. mas ela não explica completamente o sentido total da meditação. That would be to medicalize meditation, Isso seria medicalizar a meditação também. just as we are medicalizing the human being. Assim como estamos medicalizando o ser humano. So I think we need to remember that meditation is more than a technique. Precisamos nos lembrar que a meditação é mais do que uma técnica. It hasn't been invented, or it hasn't been sort of reinvented in the last 50 years. Ela não foi inventada, ela foi meio que reinventada nos últimos 50 anos. And many of you, perhaps all of you, are here because of an interest in meditation. Muitos de vocês, talvez todos, estejam aqui por causa de um interesse na meditação. And it is fascinating to hear the scientists, the neurologists, neuroscientists speaking about how meditation can be observed influencing the brain, the plasticity of the brain. E é fascinante ouvir vários médicos neurocientistas falando sobre como a meditação pode influenciar a plasticidade do cérebro. But we cannot forget the simple humanity of meditation. Mas não podemos nos esquecer da humanidade simples da meditação. And we shouldn't confuse that simple practice of silence E não devemos confundir esta prática simples do silêncio, which connects us directly to our own essential wholeness, que nos conecta diretamente com a nossa completude essencial and reminds us of our essential goodness, e nos lembra da nossa bondade essencial and teaches us wisdom. e nos ensina a sabedoria. We cannot confuse
this simple practice Não podemos confundir essa simples prática with techniques com técnicas that may be useful in preparing us for meditation, que podem ser úteis ao nos preparar para a meditação, but are not regarded as meditation by the wisdom of our 40,000-year humanity. mas não são consideradas como meditação pela sabedoria dos 24 mil anos da nossa história humana. When I was living in Canada, we had a young American came to visit us in the monastery. Quando eu morava no Canadá, veio um jovem americano nos visitar no mosteiro. And I was living in Quebec, which was French culture. Eu estava morando em Quebec, que é de cultura francesa. And we had lots of different cheese on the table at dinner. E nós tínhamos vários tipos diferentes de queijo na mesa de jantar. And he looked at all this cheese and he said, "What is that?" Ele olhou para todos aqueles tipos de queijo e falou: "O que é isso?" He said, "It's different kinds of cheese." Eu disse: "Diferentes tipos de queijo." He said, "Gee, Ele falou: "Caramba! I just thought there was one kind of cheese. Eu achava que existia um único tipo de queijo no mundo. You know, the cheese that comes in plastic, individual plastic wrappers." Aquele queijinho que vem embalado uma fatia da outra, diferente da outra no plástico." So, we have to make a distinction between the authentic practice of meditation Temos que distinguir a prática autêntica da meditação, which is universal, que é universal, but we find it in particular religious traditions, mas que nós encontramos em várias tradições religiosas, and can be practiced with a minimum of a belief system, que pode ser praticada dentro de um sistema de crenças que seja mínimo, that leads to an experience of our wholeness, que nos leva a uma experiência da nossa completude, and gives us an experience of healing, e nos dá uma experiência de cura, even if it is not an experience of curing, mesmo que não seja uma experiência de cura. Agora, o problema é na tradução da palavra heal e cure, que em português é a mesma coisa. Well, we see Jesus curing people in the Gospels. Nós vemos Jesus curar as pessoas nos evangelhos dentro de uma determinada acepção de cura. But he didn't just cure people, Ele não apenas curou as pessoas, he restored them to health, ele restaurou a sua saúde, to a sense of their humanity. o seu sentido de humanidade. And that is the spiritual aspect of health. Esse é o aspecto espiritual da saúde, é a segunda acepção de cura. So these are some reflections that I hope will be of some value in the rest of our conference. Estas são algumas coisas que eu queria falar, que eu espero que tenham valor no resto da nossa conferência. Which I think is a very important moment here for us, que eu for our community as considero well. Momento muito importante para nós aqui, para a nossa comunidade também. And I thank Fernando and the university for making this possible for us. E eu agradeço ao Fernando e à universidade por tornar isso possível para nós. Because I think this dialogue concerning meditation and health, neurology and science takes us to the heart of what it is to be human today. Pois eu considero que esse diálogo sobre a meditação, sobre o que é ciência, neurologia, nos leva ao coração daquilo que é ser humano hoje em dia. Obrigado.